Olá, Librianas! Sejam bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Júlia, eu sou cartomante, sou astróloga. E vou fazer uma leitura para vocês para os próximos 15 dias, valendo no momento em que você chegar nessa leitura, certo? O momento que eu tô fazendo essa leitura, a gente está com um Sol em Libra e estamos com Mercúrio em Escorpião, tá? Primeiro, a gente tá passando, vocês a gente, né, porque eu também sou libriana, estamos passando pela nossa revolução solar, que é quando o Sol, ele retorna para aquele mesmo momento onde o Sol estava quando a gente nasceu, certo? Então, o que que tá acontecendo nas nossas vidas? A gente tá tendo uma mudança de fase, uma mudança de... um direcionamento diferente na nossa vida, onde vai ditar como que vai ser os nossos próximos 365 dias. Então, é um momento muito importante de... toda vez que a gente está com o Sol no nosso signo, é um momento importante de introspecção, é um momento importante de se realinhar com a sua essência, principalmente Libra, que é um signo que olha o tempo todo para o outro, que quer estar muito disponível o tempo todo para o outro. Então é importante esse momento de pausa e reflexão profunda, aproveitando que o planeta da comunicação, do pensamento, né, da forma como a gente recebe e repassa a informação, como a gente estuda, como a gente entende, né, aquilo que passa, que chega até nós, que a gente concatena as ideias, né, que a gente... Ai, gente, às vezes eu perco as palavras, mas, enfim, né, a forma como a gente recebe uma informação e como a gente digere essa informação é uma questão mercuriana. E Mercúrio está num signo extremamente profundo nesse momento, que é o signo de Escorpião. Então, ele pede... Escorpião é um signo, para mim, que ele tem muito a ver com o eremita, né, que é uma carta que é um arquétipo de alguém que se retira da sociedade. Então, como a gente está falando das águas profundas de Escorpião, esse é um momento de você aprofundar todas essas informações sobre você mesma. É um momento de muita intuição, é um momento de planejamento estratégico, lembrando que Marte também está em Escorpião. Então, planejamento estratégico a longo prazo, certo? E é um momento de você ser egoísta, sim. É importante que Libra aprenda a ser mais egoísta. Quando a gente está sendo egoísta e se priorizando, isso não é algo negativo, isso é algo imprescindível para que a gente consiga ser mais donas de nós mesmas. E para a gente ajudar o outro, a gente tem que se ajudar primeiro, né? Então, esse puxãozinho aí de orelha do amor, né, para vocês e para mim, porque sempre que a gente fala, a gente tem que se escutar. E para mim faz muito sentido tudo isso, né? Realmente é complicado me priorizar. Obviamente a gente tá falando aqui só do Sol. Isso é uma leitura para quem tem Sol em Libra, certo? No máximo, se quiser estender para quem tem ascendente e para quem tem Lua, tá? Mas eu não coloco junto os planetas sociais, como Júpiter, Saturno. Não, pelo menos esses três que eu acho que eles são muito essenciais pra gente, né? No caso, o Sol e a Lua, né? Esses dois astros, esses dois luminares. E o ascendente, que é a forma como a gente vai atrás desse nosso Sol, certo? Então, sem mais delongas, desejo para vocês muito axé. Peço licença também, né, para poder me conectar aí com a sua energia, com o seu campo vibracional. Peço licença a quem te protege, quem te guarda, né? E também me ponho à disposição para passar mensagens aqui, caso seja necessário. Lembrando que é uma leitura coletiva, tá? Se você quiser marcar uma leitura pessoal, aí você entra em contato com o WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo ou pelo meu Instagram, @espelhosdaságuas, tá bom? Então é isso, minhas queridas. Axé, sorte e paz e luz para todas nós. Vamos lá? Vamos lá, gente. 10 de ouros. Primeiro, ato falho, né?
As de ouros, cavaleiros de paus e 10 de ouros. Bom, como uma energia geral aqui, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que a gente está falando claramente sobre inícios e fins, certo? Não só de um e não só de outro. Claramente são inícios e fins, tá? Pode ser que você tenha conquistado determinadas coisas que te satisfazem muito, com as quais você é muito feliz, e a partir disso você quer traçar novos planos, você quer tentar novas coisas, te desperta a volição, a vontade de desbravar novos lugares, novos rumos para sua vida, né? Apesar daqui a gente estar falando sobre uma certa... O naipe de ouros, ele não é... Ele é um naipe que é ativo, que tá ali trabalhando constantemente, é um naipe que é associado à terra, que é o trabalho, mas aqui tem uma estruturação muito grande, né? Essa vontade que você tá tendo de construir algo, esse novo estudo, esse novo planejamento financeiro que você pode estar fazendo, ou algo que você faz que envolve o material, por exemplo, eu estou me estruturando para adotar um animal, e eu vou adotar um animal, isso vai mexer com toda a minha estrutura material, isso vai, inclusive, com o seu tempo, né, com a forma como você divide o seu tempo. A gente pode estar falando disso aqui, como energia geral dessas três cartas, tá? Aqui a gente tem um impulso. Aqui alguma coisa é feita no impulso, mas não é necessariamente ruim porque ela tá junta de duas cartas do naipe de ouros. Então, por mais que tenha essa ação daqui, inclusive é muito interessante quando essa carta daqui, do Cavaleiro de Paus, ela surge junto com cartas do naipe de ouros, porque ela dá uma estrutura. É como se a gente estivesse falando de um Saturno num signo de fogo, certo? Que é o fogo, ele tem essa coisa das iniciativas, né? A coisa do desbravar novos lugares, da coragem, e às vezes ouro, o naipe de ouros, os signos de terra, deixam de fazer as coisas porque querem a segurança o tempo todo, e às vezes a gente precisa sair um pouco dessa insegurança, sabe? Apostar um pouco, ter tiros de fé, né? Apostar um pouco fora dessa zona de conforto. Então a gente tem uma energia de início aqui, alguma coisa do campo material. Às vezes você tá ali com toda a garra para começar nesses próximos 15 dias. Eu não lembro se eu falei que ia ser uma leitura para os próximos 15 dias, atemporal para os próximos 15 dias, mas se eu não falei, tô falando aqui agora, tá, gente? O naipe de ouros, ele traz um início concreto, ele traz um início com muita, podemos dizer, até vitalidade, pela essa junção daqui, tá? Tem uma vitalidade muito grande, porque eu diria que o naipe de paus, ele traz mais da vitalidade, mas quando a gente associa com as outras cartas, né, aqui, o que você construiu vai ser a base para você iniciar, né? E talvez isso que esteja te dando também essa grande vontade de fazer acontecer. E aqui, essa energia geral é uma energia de movimento, tá? É uma energia de... E mais uma vez, olha que interessante, né, gente? Como as coisas, elas não são separadas, né? Lembra que eu falei do Sol? E do Sol que muda... quando a gente tem a nossa revolução solar, né, como que ela pode trazer essa vitalidade, trazer esse novo ciclo, né? Esse novo ciclo para você vai vir com muita garra, com muita força, tá? Esse sol que tá aí batendo, ou que já bateu, ou que vai bater no seu signo solar, ele traz, assim, é como se ele te desse, como se ele botasse, assim, fogo no pavio, sabe? E aí você acende. E é interessante, né? Mas aqui a gente pede o quê? Estrutura, a gente pede cuidado com o corpo, tá? A gente pede... Às vezes você estava postergando alguma coisa há muito tempo e nesses próximos 15 dias você, coloca para jogo, tá? Você tira do papel, entendeu?
Então, e aí isso é baseado em algo que já foi finalizado e que foi finalizado de forma muito próspera, ou pode ser que esse novo início finalize algumas outras coisas na sua vida, mas aqui tem uma coisa bem intempestiva, assim, bem vambora, vamos fazer acontecer, que é maravilhosa essa energia aqui combinada, pra mim chuchu beleza. Tá, agora vamos ver o que você precisa de atenção. O que as librianas precisam de atenção nesses próximos 15 dias? O que precisa da atenção delas? Continua aí concentrada, prestando atenção. O que as librianas precisam de atenção nesses próximos dias? Sete de ouros, o eremita e a carta da estrela, gente. Olha que coisa interessante. Parece brincadeira, né, gente? O que precisa da sua atenção? Essa é uma carta que ela fala sobre ver o que já foi plantado, o que já está sendo colhido, o que está sendo visto, assim, o que está sendo... o que você está tendo de resultados. Aqui é uma carta que ela fala quais são os resultados que você está vendo. Você está contente com isso? Você está feliz? Aqui a gente pode estar falando, pedindo para que você revise tudo que aconteceu nesse seu último ano. E aí, ó, uma revisão bem profunda. É para silenciar tudo ao seu redor, para que você consiga escutar de fato a sua intuição, escutar o seu coração, escutar a sua espiritualidade. Gente, é muito babado, né? Então, o que precisa da sua atenção? A sua espiritualidade, você mesma, tudo que você já tem, tudo que você já conquistou, tudo que você colheu. E como é que você vai fazer os ajustes necessários para mudar determinadas questões que estão aí para o próximo ano, para o seu próximo momento, tá? A sua fé precisa da sua atenção. E quando eu falo fé, gente, eu não tô falando só de religião, tá? Pode ser a sua religiosidade aí, a sua religião, mas a gente tá falando aqui mais de religiosidade, que é o culto ao seu sagrado, que é o culto à sua espiritualidade, independente de templo religioso. O templo religioso, ele é um meio, mas ele é um meio para você se expandir, tá? Mas podemos estar falando também de religião aqui, tá, gente? O importante é que você precisa da sua atenção, tá? É você mesma que precisa da sua atenção, tá? E você em toda a sua profundidade, você em toda a sua grandiosidade, você em tudo que você é, certo? Vamos ver um direcionamento para vocês agora, Libriana? Gente, é olhar para vocês, tá, Librianas? Esse é o grande recado da espiritualidade, é olhar para vocês. O que você quer, o que você acha, o que você acha do que você já tem, o que você entende do que você já construiu, né? Você se orgulha já do que você construiu ou você ainda sente que falta alguma coisa? Né? Libriana precisa se perguntar mais sobre si mesma. Tá? É uma coisa assim que o oposto complementar, que é Áries, vem nos ensinar. Áries é o eu, né? Áries, Leão e Libra é o outro. Mas a gente não pode ser o tempo todo o outro, né? Pelo contrário, como é que a gente vai ser pelo outro, mais uma vez, como é que a gente vai ser pelo outro se a gente não é pela gente, né? Direcionamento da espiritualidade para as librianas. 7 de copas, roda da fortuna. E a rainha de ouros. Vamos lá, gente. O direcionamento é você sair um pouco desse véu da ilusão. Que você pode estar aí, que pode estar tampando o seu campo de visão. Às vezes a gente está tão dispersa, querendo tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente esquece. A gente, na verdade, está... eu acho que aqui a gente está falando um pouco mais sobre a questão... não é nem da dispersão de estar prestando atenção em tudo, porque isso aqui é uma carta que fala do sentimento. Às vezes a gente está dando muito de nós, dando muito do nosso emocional para outras pessoas. E aí a gente está dispersando essa energia
E acaba que a gente fica com muito pouco ou quase nada pra gente. Acaba que nós ficamos com muito pouco ou quase nada. Enquanto outras pessoas estão recebendo muito. Certo? Então, assim, aqui o direcionamento, o primeiro direcionamento que eu falo é: presta mais atenção em você. Lembra que eu falei que a carta do 7, ela é uma carta de reparos? Aqui o seu emocional está precisando de algum reparo. O seu direcionamento é reorganizar o seu emocional, ter mais foco emocional e parar de dividir tanto do seu emocional com outras pessoas. Tá? Você precisa mais desse emocional porque, ó, você não fica com ele. Esse emocional vai para outras pessoas, direcionado para outras pessoas, e você aqui, ó, precisando. Então, direcionamento é direcionar o seu emocional para você mesma, certo? E aí a gente tem a roda da fortuna. A gente está tendo uma virada de ciclo. Direcionamento é você olhar para essa virada de ciclo que está acontecendo aí na sua vida, certo? Tá acontecendo um redirecionamento, inclusive emocional, e que você vai ter que permitir que isso aconteça, fluir com essa roda da vida. É engraçado, né? Parece até uma mandala astrológica. E você precisa dar uma despertada, direcionar a sua atenção para o que é importante, que é você mesma. Eu acho que por que eu tô falando tudo isso também, gente? Porque no final a gente tem uma rainha de ouros. A rainha, ela lembra da nossa própria potência. Todas as rainhas, né? E a rainha de ouros, ela pede que a gente se abrace, se perceba essa mulher estruturada, que a gente se perceba essa mulher fértil, essa mulher potente. Ela é uma mulher bem venusiana, que é um signo, que é um planeta que também nos rege. Então, o direcionamento, gente, é para você mesma. É para você se estruturar, é para você se priorizar, é para você não dispersar suas energias com outras pessoas. Não é para ignorar completamente as outras pessoas, não. Acho que a gente nem consegue fazer isso, nós librianas. Mas quase sempre é muito mais pro outro do que pra gente. Não dá pra ser assim. A direção somos nós mesmas. A direção somos nós. Por que eu tô falando isso? Apesar de ser uma rainha de ouros e não uma rainha do ar, aqui a gente tá falando sobre quando sai uma carta, quando sai uma carta com alguém da corte, a gente pode estar falando literalmente de nós mesmas. E aqui, pra mim, me vem muito claro que somos nós. Deixa algumas coisas irem embora. O direcionamento também é o desapego, é confiança. Confiança na vida, confiança nos ciclos, confiança na renovação dos ciclos, confiança que tem algo, alguém que tá tecendo esse caminho pra gente. E que a gente tem que parar de se dispersar. Nosso foco emocional tem que ser nós mesmas. Certo? Vamos lá pro conselho final, queridas. Vamos lá pro conselho. Gente, tá tomando uma lapada aqui na cara, né? Tô funcionando muito pra mim também. É engraçado, né? A gente faz uma leitura coletiva e o quanto que ela também ressoa com a gente, né? Eu que também sou libriana. Vamos agora finalizar essa leitura com um conselho. Ó, a morte, gente. Renovação. Renovação. Deixa esse rio fluir. Deixa o novo amanhecer chegar. Essa é uma carta que ela é tão temida, mas pra mim, toda vez que a gente vira o nosso ciclo, que a gente tá tendo nossa revolução solar, a gente tá morrendo pra renascer. Escorpião, que é onde tá nesse momento, Mercúrio, e que eu tô fazendo essa gravação, onde tá Mercúrio e Marte, fala sobre a transformação da Fênix, né? Que ela se degladia, ela se mata, ela vira pó, num processo muito doloroso, para que ela renasça. Todo fim tem um recomeço, toda morte tem um renascimento. E é importante que você se permita, que a velha versão de você se permita
ir. Ela já cumpriu o que precisava cumprir. Já cumpriu o que precisava cumprir. Agora é hora de renovar. Agora é hora de mudar de direção, de mudar de caminhos, de renovar os caminhos, de renovar quem você é, para você que toda vez que a Fênix ela morre, ela retorna mais forte. Esse é o recado, esse é o conselho final. Vou abrir só aqui com o Oráculo dos Anjos mais um conselho final, tá? Conselho final para as librianas. Perdão. Bom, gente, isso daqui ele tá um pouquinho à parte das coisas que eu já falei até agora, mas com certeza tá complementando essa leitura. Com certeza esse recado aqui é para alguém. Talvez essa morte que precisa acontecer, esse desapego, a morte seja o perdão, seja deixar ir, seja perdoar a si mesma ou a alguém. Eu acho que pelo teor dessa leitura daqui a gente tá falando mais sobre um auto-perdão, tá, gente? Um auto-perdão. Então aqui, ó, perdoe-se. Porém, se você não acha que é isso, podemos estar falando, sim, do perdão para alguém, lembrando que é uma leitura coletiva, né? Você tem que encaixar aí na sua realidade. Mas o perdão é liberdade, gente. Perdoar, e perdoar não significa esquecer. Significa ressignificar aquilo que aconteceu. Aquilo já não te afeta mais. Aquilo não te atrapalha mais. Seu coração fica leve, você solta. Solta o que você precisa soltar. Perdoe. Perdoe a si mesma, ou perdoe a quem quer que seja. Certo? Então é isso, minhas queridas. Muito obrigada por vocês estarem aqui até esse momento. Espero que alguma coisa tenha ressoado com vocês. Tenho certeza que pelo menos um recado daqui bateu aí no coração de vocês. E é isso, para quem quiser alguma leitura particular, pode entrar em contato comigo por WhatsApp que tá aqui na descrição, ou pelo meu Instagram, que também tem na minha página. Também deixo aqui linkado. E é isso, minhas queridas. Muito axé e até o próximo vídeo.